Olá, estudantes, bem-vindo novamente ao canal aí, quem está voltando, e bem-vindo ao que está acessando pela primeira vez o canal Systems Mac. Hoje eu vou continuar o assunto que fala sobre associação de resistores. Para quem não me conhece, eu me chamo Mac Adam Alessandro Rabelo. Sou técnico em eletrotécnica há bastante tempo e graduado em sistemas para internet. Então hoje eu quero, aqui falando sobre resistores, deixa eu diminuir aqui minha imagem para ficar melhor aí. Slide aqui, tem um pouco sobre a minha pessoa, quem quiser me conhecer, saber mais sobre mim, aqui. Então, como foi falado, né? Na introdução, os resistores são componentes eletrônicos passivos que limitam ou controlam o fluxo de corrente elétrica em um circuito, convertendo energia elétrica em energia térmica, o efeito Joule. Então, os resistores são componentes muito importantes no circuito eletrônico, né? Tudo que de eletrônica que temos em casa, usamos resistores. Eu vou dar um exemplo de resistores. Vamos supor, chuveiro elétrico é uma resistência pura, um grill para fazer o seu sanduíche misto também é uma resistência pura. Temos também chapinha, também é uma resistência, e lâmpadas incandescentes e as lâmpadas LED, existem vários resistores ali para controlar a corrente e tensão ali do LED, né? Que sabemos que a tensão e a corrente do LED são baixas, né? Então, adiantando aqui, né? Então, a necessidade de dividir uma corrente, dividir uma tensão e obter um valor de resistência não comercial, né? Que chama de resistência equivalente. Então, o tópico 1 a gente viu a associação em série. Então, vamos para o tópico 2 e vamos ver a associação em paralelo. O capa. Aqui no tópico 2, associação em paralelo, diz assim: numa associação em paralelo, os resistores são arranjados de tal forma a terem dois pontos de contato entre eles. Isso faz com que todos os membros da associação apresentem a mesma queda de tensão e a corrente seja dividida entre eles, ok? Vamos ver aqui alguns exemplos, né? Então aqui nós temos um circuito que contém três resistores e eles estão em paralelo. Você veja que aqui é o ponto A e aqui é o ponto B, né? Então é comum aqui o ponto A num lado do terminal de R1, R2 e R3. E o ponto B também é comum aqui, olha, é no terminal, no outro terminal de R1, R2 e R3. Então por isso que eles estão em paralelo, ok? Essa observação aqui é muito importante, você entender até mesmo para tirar dúvida e corrigir se realmente o cálculo está correto. Diz assim: numa associação em paralelo, a resistência equivalente é menor do que a menor resistência presente no circuito. Ou seja, aqui há três resistores, então a resistência equivalente vai ser menor. Vamos supor que aqui tenha resistores diferentes, né? Valores diferentes. Então, a resistência equivalente, o valor da resistência ela vai ser menor do que a resistência que está no circuito. Então, o cálculo aqui dos três resistores R1, R2 e R3 vai ser um resultado menor. Existe uma fórmula complexa, né? Ela é bem grande assim, que você tem que fazer alguns cálculos simples para descobrir a resistência equivalente dos resistores em paralelo. Mas temos esse exemplo que é
essa formulazinha aqui, que é R resistência sobre N. N é números de resistores. Então, R é o valor da resistência e N é o número de resistores. Então, vamos entender. Essa fórmula, ela serve para resistores com valores iguais, ou seja, ela é bem simplificada. Se eu tenho 3 resistências com valor de 3 resistores com valor de resistência de 30 ohm, 30 ohm, 30 ohm aqui R1, R2, R3, se todos os valores da resistências aqui, da resistência são iguais, a gente pode aplicar essa fórmulazinha. Então, como é? Já é R sobre N, não? R é o valor da resistência, então nós temos aqui 3 resistores de 30 ohm. Então, R, eu vou botar aqui 30 ohm. Então, N é a quantidade de resistores que há no circuito, ou seja, se há 3 resistores de 30 ohm, então eu vou pegar 30 dividido por 3. Então, resistência equivalente vai ser 10 ohm. Veja a observação que foi lida aqui, que a resistência equivalente é menor do que a menor resistência do circuito, né, presente no circuito. Então, deu 10 ohm. Então, nós vemos que deu menor do que a resistência de 30 ohm de R1, de 30 ohm de R2 e 30 ohm de R3. Entendido? Vamos para o próximo exemplo, a próxima fórmula. Essa daqui é a que eu estava falando, que ela é bem complexa, né? Nós temos aqui um circuito paralelo que tem 3 resistores, R1 100 ohm, R2 100 ohm e R3 200 ohm. Então, veja bem como é, né? Então, resistência equivalente é igual a R1 sobre R1 mais 1 sobre R2, 1 sobre R3 e infinitamente, né? Nós temos aqui, podemos prosseguir com essa forma, mas ela é bem complexa, né? Não é difícil, né? Para quem domina aí matemática, entende muito bem, isso aqui é fichinha. Mas vamos ver como é feito. Então, ok, nós temos aqui R1 100 ohm, R2 100 ohm e R3 200 ohm. Então, o que é que eu faço? Então, vamos lá. Eu vou tirar, como diz aqui, o MMC dos 3 resistores, que é 200. Ou seja, você pegando 100, 100, 200, tirando o MMC, vai ser 200. Ó, capa. Então, vamos lá. Se o MMC é 200, o que é que eu faço? Eu faço o seguinte, eu vou colocar aqui 200, que já está resolvido esse cálculo, ó. Então, 200 dividido por 100, 2. Né? Então, 2 vezes 1, aí 2. Então, 200 dividido por 100, 2, 2 vezes 1, 2. Então, 2 aqui. Então, vamos lá. 200 dividido por 200, 1 vezes 1, 1. Então, soma essas aqui, ó, 2 mais 1 é igual a 5. Então, acrescentando aqui o MMC, 200, só que eu vou agora inverter. Então, eu coloco 200 sobre 5 e dividido 200 por 5, a resistência equivalente vai ser 40 ohm. Então, veja, menor do que a resistência que está no circuito, ok? Então, essa é uma fórmula que podemos utilizar. É mais complexa um pouco, mas é o que a gente aprende nos livros acadêmicos. Então, vamos para a próxima. Pronto, aqui nós temos 2 resistores com valores diferentes em paralelo, né? Nós aprendemos no início com resistores com valores iguais, que é fácil, né? Que é só R sobre N, né? Então, aqui já é diferente. Então, é o produto sobre a soma. Então, o que é? Temos aqui um R1, temos um resistor de 10 ohm e R2, um resistor de 30 ohm. Então, a resistência equivalente vai ser 10, que aqui eu não coloquei, mas R1 vezes R2, R1 mais
R2. Então, R1 é 10 vezes aqui vai dar 300 vezes 30. Então, 10 mais 30 vai ser 40. Então, eu divido 300 por 40, eu tenho 7,5 ohm. Então, aqui é resistência equivalente. Então, é a menor resistência, veja, do que está no circuito. Então esse é a associação de resistores em paralelo. Na próxima aula eu estarei postando associação paralela, ou seja, mista, né? Você vai ver resistores em paralelo com resistores em série. Então, desde já eu te peço para se inscrever no canal, deixar o teu like, compartilhar este vídeo e vamos multiplicar o conhecimento, né? Então vamos fazer com que esse conhecimento ocorra e é isso que o mundo precisa, de pessoas com mais entendimento, que venham compreender como é simples entender sobre tecnologia. Então, um abração a todos, até a próxima videoaula. Não se esqueçam, compartilhe o canal, este conteúdo, deixa teu like e se inscreve no canal, você que não é inscrito. Um abração, até a próxima. Fui.